Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá então, hoje vamos resolver a prova do Enem de 2014. Primeiro dia, caderno 2, amarelo. Vamos lá então. Questão 47. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso, HClO, produzido pela reação entre o cloro e a água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação do clorofórmio e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento é filtração, fluoretação, coagulação, correção do pH, floculação. Pessoal A, B, C, D e E. Separa ali o que não são métodos de separação de misturas. Fluoretação, a gente sabe que é um método preventivo de colocação de sais com flúor para proteção do dente frente à desmineralização, protegendo contra a cárie. A correção do pH também não vai ser um método de separação de misturas, né? Então eu tenho entre floculação, coagulação e filtração. A pergunta que você se deve fazer é: será que o clorofórmio e as outras moléculas orgânicas, elas vão se dissolver bem ou vão se dissolver mal na água? Então, porque isso vai me levar a pensar em uma mistura heterogênea ou homogênea, e a gente sabe que tem métodos preferenciais para misturas heterogêneas e outro para misturas homogêneas. Se você lembrar, o tetraclorometano, CCl4, ele é uma molécula apolar. O tetraclorometano é um solvente, é uma molécula apolar. Então, o clorofórmio, que é o triclorometano, ele é uma molécula de baixa polaridade. A presença do hidrogênio lá faz com que o carbono não esteja, então, circundado por todos os átomos iguais, torna ela uma molécula de baixa polaridade. E a gente fala muito isso quando fala em química orgânica, que os compostos orgânicos eles são predominantemente covalentes, e a principal categoria de compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos, eles são totalmente apolares, e os outros são de baixa polaridade. Não quer dizer que não exista composto orgânico iônico, não quer dizer que não exista composto orgânico que faça ligações de hidrogênio, mas a gente trabalha os compostos, quando está assim, uma questão genérica sobre química orgânica, você pensa nos compostos orgânicos como sendo compostos covalentes, predominantemente apolares ou de baixa polaridade. Ou seja, a gente já associa que os compostos orgânicos terão baixa solubilidade em água. E daí, se você perceber ali, me sobrou filtração, coagulação e floculação. A filtração é um dos principais processos que eu tenho para a separação de misturas heterogêneas, especialmente com os filtros de carvão ativo que adsorvem esses compostos orgânicos, especialmente os que dão cheiro, que dão gosto, para tentar deixar a água mais límpida e mais inodora, mais insípida possível, ok? Então me sobra ali como alternativa a alternativa ao processo de escolher a filtração com o uso de filtros de carvão ativo. Questão 49. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. pH entre 5 e 9 das soluções ácidas e soluções básicas. Um resíduo líquido aquoso gerado num processo industrial tem concentração de íons hidroxilas igual a 1 vezes 10 na menos 10 mols por litro. Então ele está falando que um resíduo industrial tem concentração de íons hidroxilas igual a 10 na menos 10 molar. Fechou? Se a concentração é de íons hidroxila, a escala pela qual eu estou falando é a escala de pOH. Como é uma potência de base 10 expoente negativo, o pOH a gente sabe que é menos o logaritmo da concentração de OH-. Nesse caso, o pOH vale simplesmente o expoente positivo. Então, o pOH dessa solução é 10. A gente sabe que o pH mais o pOH dá 14, então o pH dessa solução ele é 4. Está abaixo
do limite preconizado, que era de 5. Então, essa solução ela está demasiadamente ácida. E aí eu tenho que, para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Eu tenho o ácido acético, eu tenho o sulfato de sódio, eu tenho o metanol, eu tenho o carbonato de potássio e o cloreto de amônio. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente como receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Então a gente viu que essa solução está demasiadamente ácida. Então eu preciso misturar a ela alguma substância com característica básica. Então eu já vou descartar o primeiro, que é o ácido etanóico, o ácido acético do vinagre. Eu vou descartar também o metanol, que é um álcool. Então a gente já não trabalha nele com características predominantemente ácidas ou básicas. Ele está aqui para te confundir, por quê? Porque ele tem OH, né? Então, geralmente o aluno pensa que, se está demasiadamente ácido, eu vou então misturar uma base. E o aluno grava que base é toda espécie química que tem OH. Não, essas são as bases inorgânicas. Ela tem que liberar o ânion hidroxila. Ali eu tenho um radical hidroxila, que é diferente. Então, os álcoois, bem pelo contrário, eles são levemente ácidos, tá? Aí eu tenho o sulfato de sódio, o carbonato de potássio e o cloreto de amônio. Vamos lá, sulfato de sódio, Na2SO4. Qual é a base que originou esse sal? NaOH. Qual é o ácido que originou esse sal? Ácido sulfúrico. A soda cáustica é uma base forte, o ácido sulfúrico também é um ácido forte. Então esse sal da letra B, ele é um sal que surge da neutralização entre um ácido forte e uma base forte. Então ele é um sal neutro, não me serve. Carbonato de potássio, K2CO3. Quem é que originou esse sal? O hidróxido de potássio e o ácido carbônico. Hidróxido de potássio, base forte. Ácido carbônico, ácido fraco. Opa, então esse sal, o carbonato de potássio, ele é um sal que é originado da neutralização entre uma base forte e um ácido fraco. Então predomina nele características básicas, ele é um sal básico. E então eu vou poder usá-lo para regular o pH e aí lançar os meus rejeitos no meio ambiente. Tranquilo? O último, que é o cloreto de amônio, ele vem do hidróxido de amônio e do ácido clorídrico. Base fraca, ácido forte, esse último é um sal ácido. Tranquilo? Questão 50. Grandes fontes de emissão de gás dióxido de enxofre, SO2, são as indústrias da extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação número 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, que é o sulfato de cálcio, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre, paraná, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso, que é o sulfato de cálcio, por mol de gás retido, e o gás retido é o dióxido de enxofre, é próxima de. Então, eu tenho duas etapas. O que eu faço para fazer um cálculo estequiométrico? Eu tento simplificar essas duas etapas, que é uma reação não elementar, numa equação de uma única etapa. Então, eu vou copiar aqui em cima. Eu vou fazer direto aqui, né? Então, eu tenho... O que eu posso simplificar é o sulfito de cálcio, que eu tenho 2 mols aqui, e aqui eu tenho apenas 1. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2 aqui. 2, 2 e 2. E aí eu posso simplificar 2 mols de sulfito de cálcio no produto com 2 mols de sulfito de cálcio no reagente. E aí o resto eu não consigo mais simplificar e eu vou me ater ao que me interessa. Tá?
Então eu vou ter aqui, ó, 2 mols de SO2, que é o gás dióxido de enxofre, tá? Que é uma grande fonte de emissão. Eu teria, né, pessoal, 2CaCO3 mais 2SO2 mais o O2 da equação número 2, produzindo 2CaSO4, produzindo 2CaSO4 mais 2CO2. Mas eu peguei ali só os dois participantes que me interessam, que no caso é o dióxido de enxofre, que é o gás liberado, e o gesso, que é o sulfato de cálcio. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho que 2 mols produzem, qual é a massa molar do sulfato de cálcio? CaSO4. Cálcio 40, enxofre 32, oxigênio 16, 16 vezes 4, 64. Eu vou ter aqui, então, 136. Confere? 64 mais 40, 104. 136 gramas. Como eu tenho 2 mols, eu faço vezes 2. Lembrando que esse 2 foi o que eu fiz na equação número 2 para poder simplificar e tirar o sulfito dessa minha, que é o CaSO3, tá? Dessa minha equação. Então, ele quer saber, considerando o rendimento de 90%, a massa de gesso obtida. Ele quer saber a massa de gesso obtida por mol de gás retido. 1 mol. Então, se 2 mols libera 272, 1 mol vai liberar 136 gramas. Entenderam? 2x é igual a 2 vezes 136, simplifica 2 com 2, dá 136 gramas. Esse seria a massa formada se a reação rendesse 100%. Mas essa reação ela rende 90%. Então eu vou multiplicar por 0,9, que matematicamente 0,9 é 90%. Tá? Então eu vou ter 9 vezes 6, 54, vai 5. 3 vezes 9, 27, com 5, 32, vai 3. 9 vezes 1, 9, com 3, 12. 122,4 gramas. Essa é a massa aproximada de gesso obtida por mol de gás retido. Alternativa certa, letra C. Tranquilo? Desculpa. A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Se você olhar para essas 5 moléculas orgânicas ali, A, B, C, D e E, elas estão todas planas, né? Elas estão num papel, mas nem sempre essa representação representa a disposição espacial da molécula. Em determinado fármaco, medicamento, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa. Então, olha lá, ó, quem é não planar, a molécula não planar, ela é biologicamente ativa. Enquanto moléculas contendo substituintes planares, elas são o quê? Inativas. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é... Então, para ela ser ativa, o enunciado fala que ela tem que ter geometria não planar. Ademir, não entendi porra nenhuma. Mas olha só, se você usar a lógica, você vai ver que das 5... Assim, existe a diferença entre você entender todo o conteúdo para resolver uma questão e você ser inteligente na resolução do exercício. Se você perceber, a única molécula que está aqui mascaradinha um pouquinho é o núcleo aromático. Mas a gente sabe que ele tem dupla simples, e isso aqui, né? Se você usar a lógica, percebe que na letra B tem carbono que faz ligação dupla. Na letra C tem carbono que faz ligação dupla. Na letra D tem carbono que faz ligação dupla. Na letra E tem carbono que faz ligação dupla. Na letra A só tem carbono que faz ligações simples. Por uma dedução lógica, tudo me leva aqui que a A deve ser a resposta, né? Porque se eu tenho 5 moléculas
4 têm a mesma característica e uma não tem, e o exercício me pede qual que é a molécula, eu vou intuitivamente marcar. Qual é a resolução correta para isso? Então, o carbono ele pode fazer, vou fazer bonitinho para a gente já... Então, o carbono ele pode fazer 4 ligações simples, formando uma estrutura tetraédrica, tranquilo? O carbono ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples, formando uma geometria trigonal plana. Ou o carbono pode fazer uma ligação simples e uma tripla de geometria linear, ou 2 duplas que também são de geometria linear, que é o famoso carbono sp. Esse aqui é o carbono sp2 e esse aqui é o carbono sp3. Se você perceber, o carbono sp2 ele tem geometria trigonal plana. O carbono sp é linear e também o carbono deixa a molécula com os átomos ligantes no mesmo plano. A única geometria espacial, aquela que eu vou usar tridimensionalmente o espaço, é o carbono sp3, que é o carbono saturado. Então, uma molécula, tanto que quando a gente faz muito assim na prova, né? O ciclohexano como sendo uma estrutura planar, mas na verdade ele é uma estrutura não planar, que assume 2 formatos, ou em forma de cadeira ou em forma de barco. Então, quando a gente vê o ciclohexano desenhadinho na prova, parece que ele é um hexágono regular, né? E plano assim, né? Não, ele vai ter os carbonos da extremidade, ou os 2 para cima no mesmo plano, ou um para cima e um para baixo. Tá? Então, a única estrutura das 5 que eu tenho ali, que vai ser não planar, na sua grande parte, é a estrutura A. Tranquilo? Então, ou você resolve por lembrar e entender o conteúdo, ou é muito importante numa prova, ter a lógica, interpretar nessa questão de maneira muito fácil. Eu tinha 5 moléculas, 4 com carbonos insaturados, apenas uma com carbonos saturados. Então há uma grande chance de essa ser a resposta correta. 56. A elevação da temperatura das águas e rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco diversas formas de vida aquática que dependem do gás. A água ficou quente, perde-se o oxigênio, diminui a solubilidade dele e, consequentemente, a vida marinha depende desse oxigênio dissolvido, então compromete alguns animais que vão depender mais ou menos desse oxigênio. Se essa elevação da temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. Alguma coisa externa está deixando a água do mar mais quente, ou de um lago, ou de um rio. Isso é poluição térmica. Esse aumento da temperatura diminui a solubilidade do oxigênio e um lago, um mar, um rio com menor taxa de oxigenação dificulta o desenvolvimento da vida. Usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Boa pergunta. Eu vou botar um esqueminha de uma usina nuclear para a gente comentar em relação a ela. Olha ali. Então eu tenho, tudo que está em amarelo aqui é o sistema primário. No sistema primário é onde está acontecendo o processo mais importante de uma usina nuclear, que é a fissão nuclear. Tá? Então, nesse processo de fissão nuclear, vai haver uma liberação de uma grande quantidade de calor. Aí, em azul, eu tenho o sistema secundário. Tá? Então, esse sistema primário, a principal fonte dele é gerar calor. O sistema secundário é todo esse sistema em azul aqui, tá vendo, pessoal? Percebe que não há contato, não há contaminação do sistema primário com o sistema secundário, tá vendo? É o amarelo aqui, ó. Ele está passando por dentro do sistema secundário, mas não está misturando. Por quê? Porque a gente sabe que no processo de fissão nuclear, eu vou ter a geração de subprodutos radioativos.
Então, esse material gerado no sistema primário, ele deve ficar acondicionado dentro dele, sem ter nenhum contato com o meio externo, com a atmosfera, com rios, com lagos ou com o solo. A função dele é gerar calor pelo processo de fissão. Isso vai, então, para uma unidade geradora de vapor que tem água. Então, esse calor que a fissão nuclear gerou, aqueceu a água, ela vai ferver e vai virar vapor. Ela vai, então, girar uma turbina que vai passar por energia cinética a produzir, então, um gerador elétrico que vai produzir corrente elétrica. Porém, essa água que foi aquecida e ferveu, ela precisa completar o ciclo e voltar para a unidade geradora de vapor na forma líquida. Então, eu preciso resfriá-la. Aí entra, então, o sistema terciário aqui, que é a água de refrigeração, que pode ver que também, novamente, ela não tem contato direto com o sistema secundário, porque a gente está falando em radioatividade. Então, e aqui eu tenho o mar, tá vendo? Então, percebe, a usina nuclear produz calor. Uma termoelétrica, quando você queima o carvão ou queima o gás natural, ela também gera calor. Esse calor é conduzido para um tanque com água. Essa água é aquecida, ela ferve, ela faz girar uma turbina pelo vapor, como se fosse a panela de pressão, gira, essa turbina está acoplada a um gerador de energia elétrica, produz corrente elétrica. Só que eu preciso que essa água complete o ciclo, eu preciso que ela seja resfriada para que ela volte, seja novamente aquecida, ferva, gira a turbina, resfriada, e assim eu tenho um ciclo. Tá? Só que quando essa fonte, que é a água do mar, a água de um lago ou outro sistema, ela resfria esse vapor de água do sistema secundário, ela se aquece por transferência de calor. Se eu resfrio alguma coisa é porque eu estou absorvendo esse calor. Então, na hora que esse vapor d'água é resfriado e é condensado, voltando a ser água líquida, é onde eu vou ter o aquecimento dessa fonte de refrigeração, que no caso é o lago, o mar, um rio, alguma outra fonte. Então, onde é que está essa poluição que o exercício fala que é pelo aquecimento da água? Está na fissão? Não, a fissão ela gera o calor. Na condensação do vapor d'água no final do processo. É aqui que eu vou ter a contaminação térmica dos rios. Quando esse vapor d'água ele é condensado, eu esquento a água da fonte refrigeradora e resfrio o vapor, condensando ele novamente à fase líquida. Fechou? Alternativa correta, letra B, questão 56. Questão 58. Um pesquisador percebe que o rótulo dos vidros que guardam um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica. Ase é enzima, né? Protease. Lipase, quebra os lipídios. Amilase, quebra o amido. Protease vai quebrar as proteínas. E tudo que é gástrico é relativo ao estômago. A gente sabe, está cansado de saber que o estômago é um órgão extremamente, no seu interior, ácido, e que a principal função do estômago é de iniciar a digestão e a quebra das proteínas. E está todo mundo sabendo que a proteína é uma macromolécula formada pela união de diversos aminoácidos, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzima em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima reage. Ele não sabe se, ele desconfia que seja uma protease. Aí ele faz 5 tubos de ensaio. Num ele põe uma batata, na outra ele põe uma carne, na outra ele põe uma clara de ovo, na outra ele põe um macarrão e na última ele põe manteiga. O pH da solução é, no primeiro, 9, básico, ácido, básico, ácido e básico. A gente acabou de falar, a protease é uma enzima que digere proteínas
hidrolisando elas a aminoácidos e ela necessita que o meio seja ácido. Então vamos cortar os meios que são básicos. Me sobra dois, um com macarrão, que é um carboidrato, e o outro com carne, que é proteína. Então, resposta certa, letra B. Tranquilo? Um estudo de compostos orgânicos permite ao analista definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais. O que é uma molécula quiral? É aquela molécula que vai ter o carbono assimétrico. Nem sempre para ter isomeria ótica tem que ter carbono assimétrico, mas vamos partir desse pressuposto. Uma molécula quiral ela faz isomeria ótica, ela tem que ter um carbono saturado, sp3, que tenha 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Uma cadeia carbônica insaturada, que tenha ligação dupla ou tripla, heterogênea, que tenha algum átomo diferente do carbono entre dois carbonos e que tenha carbono terciário ou quaternário para que seja ramificada. Qual daquelas moléculas tem carbono assimétrico, tem ligação dupla ou tripla, tem um heteroátomo e tem uma ramificação? Vamos ter que fazer, né? Letra A, vou fazer a letra A aqui, ó. CH3. Cuida ali, pessoal, cuida que quando eu olhei de cara assim, eu vi CH2. Não, é CH duas vezes. Então é CH, se você fizer assim, ó, tá vendo? É esse aqui, ó. Não é CH2, é CH duas vezes. E daí, se você perceber, eu preciso aqui completar com uma outra ligação para respeitar a tetracovalência do carbono. Ali eu já tenho um composto insaturado. Depois eu venho quem? Eu vou fazer assim, porque eu estou procurando por um carbono assimétrico, CHOH. Depois eu tenho C dupla O, NH, CH3. CH3, CH3, CH duas vezes, CH duas vezes, CHOH, CHOH, C dupla O, NH, NH, CH3. Vamos lá então. É quiral? Tem carbono assimétrico? Tem. Esse carbono aqui ele é assimétrico. Ele tem o OH em cima, o OH embaixo, aquela amida à direita e um radical alcenila à esquerda. É assimétrico. Ela é insaturada? Ela tem uma ligação dupla entre os carbonos. Fechou. Ela é heterogênea? Sim, ela tem um nitrogênio entre dois carbonos. Ela é ramificada? Não, ela não tem ramificação. Quem está saindo da cadeia principal é o OH e o dupla O, então não é uma ramificação carbônica. Então essa primeira letra A, ela apenas não é ramificada. Vamos para a letra B. Vamos fazer direto aqui então, ó. CH3, novamente CH repetido. Então é CH, dupla CH, depois eu tenho CH, opa, aqui já apareceu uma ramificação. Depois eu tenho C, dupla O, NH, CH3. Fechou? Ela é assimétrica? É, pessoal, ó. Esse carbono aqui, ele é o assimétrico. Quem é que está preso nele? Está preso o H, está preso o CH3, está preso esse radical alcenila aqui e está preso essa amida. Então, esse carbono ele tem 4 ligantes diferentes. Então, ele é um carbono assimétrico. Então, ele é um carbono quiral. Fechou? Ela é insaturada? Sim, ela tem uma dupla aqui entre os carbonos. Ela é ramificada? Sim, esse carbono, o carbono quiral é o carbono terciário. E ela é heterogênea? Sim, ela tem um nitrogênio e 2 carbonos. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Com o objetivo de substituir sacolas de polietileno, alguns supermercados utilizaram um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos... Pessoal, para ser biodegradável, bio é vida, então ele tem que ser passível de que bactérias, fungos, decompositores consigam degradar. Então, eles vão usar aquilo para o seu metabolismo próprio. Então,
Por que essa presença de carboidratos facilita essa biodegradação? Porque se dissolve na água? Não, tem várias. Não é porque se dissolve na água que vai ser biodegradável ou não. Absorve em água com facilidade? Não. Caramelizam por aquecimento e quebram? Não. Ser termoplastificável quer dizer que ele pode moldar a sua forma pelo calor, mas não é isso que o torna biodegradável. São digeridos por organismos decompositores? Facinho, letra D. É por isso que eles são biodegradáveis. 62. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. A gente trabalha muito isso, né? Então, o gás carbônico, quando ele encontra com a água, ele vai formar o ácido carbônico. Pessoal, essa água aqui, ela pode estar na nuvem, ela pode estar numa bebida ou ela pode estar no mar. A nuvem é feita predominantemente de vapor d'água. As bebidas, elas são predominantemente soluções aquosas. E o mar é feito de água, para quem não sabe. Em qualquer um desses ambientes aqui, se você dissolver o gás carbônico quando ele encontra com a nuvem, numa bebida com gás, uma água com gás, um refrigerante, uma champanhe, um espumante, um frisante, ou se ele tiver em contato com a água do mar, ele vai produzir ácido carbônico. Então, essas soluções serão ácidas. Tranquilo? O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de gás carbônico, a gente acabou de falar que o excesso dele vai tornar a solução cada vez mais ácida. Pode afetar recifes e corais. A gente também trabalha muito isso. Um recife e um coral, ele é formado predominantemente por um sal chamado carbonato de cálcio. Assim como o primeiro exercício falava em hidrólise salina, o carbonato de cálcio é um sal formado pela reação entre o hidróxido de cálcio mais o ácido carbônico. Ácido fraco, base forte, o sal ele é básico. Pessoal, o que forma as conchas, o que forma os corais, que é o esqueleto, o carbonato, o coral é uma estrutura biológica lá que eu não sei explicar. Ele é recoberto por alga ou alguma coisa assim. O carbonato de cálcio é o esqueleto, é a parte viva, mas é recoberto por algas. Eles têm uma relação simbiótica lá, biológica, que eu não sei qual é o nome dela, mas o coral é uma estrutura importantíssima para a vida marinha, em que organismos vivos vivem em cooperação, eu vou falar merda aqui, né? Sei lá, em mutualismo, em cooperação, não sei o que acontece com eles, mas é um equilíbrio muito, um ser muito frágil, que depende muito da dissolução dos gases, do pH do meio, da temperatura da água, tá? Então, só que o esqueleto disso é formado de carbonato de cálcio, que é um sal básico. Então, se você acidificar essa água, você vai dissolver, vai diminuir, vai reduzir essa massa de carbonato de cálcio. Inclusive, é dele que alguns animais tiram o carbonato de cálcio para fazer suas conchas, né? Então, essa redução do carbonato de cálcio na água do mar também compromete todo esse ecossistema marinho. Então, o resultado final desse processo no coral é o quê? O seu branqueamento levando à morte e à extinção. Pessoal, assim, ó, isso é biologia, né? Se eu não me engano, esse branqueamento é porque daí, eu não falei que tinha alga ou um outro animal que fica sobre o coral, colonizando ele, você perdendo isso, fica só aquele esqueleto branco, né? Mas não foi isso a ação do pH, dessa acidificação da água. Isso é basicamente pelo aquecimento da água. O excesso da fixação de cálcio, não, bem pelo contrário, né? Se ele é um sal básico e eu estou expondo ele a uma solução ácida, eu vou retirar os minerais dele e não vou exceder a fixação. Menor incorporação de carbono, isso é para confundir você, né? Porque o carbono está no gás carbônico, mas o coral é carbonato de cálcio. Estímulo da atividade enzimática, não. Dano à estrutura esquelética dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Exatamente isso.
Eu vou atacar o calcário, que é o carbonato de cálcio, reduzindo o seu esqueleto, a sua base estrutural, e aí eu vou comprometer esse ecossistema marinho que é importantíssimo para a vida no planeta Terra e que a gente tem agredido de maneira muito intensa com a acidificação e com o aumento da temperatura dos mares e oceanos. Questão 66. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, novamente, pois o trióxido de enxofre, o SO3, no mesmo exemplo anterior, quando encontra com a umidade, com a água, vai produzir ácido sulfúrico, acidificando muito mais a solução final. Gerado é um dos grandes causadores de chuva ácida, mas o enxofre melhora as propriedades do combustível. Tá? Nos anos 80 não havia regulamentação e era utilizado o óleo diesel com 13 mil ppm de enxofre. Em 2009 o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, o S1800, S de enxofre 1800, a sua concentração em partes por milhão. E em seguida foi inserido no mercado o diesel S500, ou seja, com um teor de enxofre de 500 partes por milhão. Em 2012 foi difundido o diesel S50, é uma baita de uma redução de 1.300 ppm para 50 ppm. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. A substituição do diesel usado nos anos 80 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual da emissão de SO3 Pessoal, ele tinha 13 mil ppm. Isso é o máximo, né? Ele reduziu para 50. Então, na verdade, ele quer saber a redução percentual. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar os 50 dos 13 mil. Vai me sobrar o quê? 12.950. Porque essa é a redução, né? Ele reduziu de 13 mil, você tira 12.950 para lhe sobrar apenas os 50 ppm, né? Então, eu vou ter aqui, 12.950 mais 2 zeros, dividido por 13.000 igual 99,61%. Essa redução aqui corresponde a 99,61%. Resposta certa, 99,6%. Tranquilo? Questão 68. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroxiperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Considerando características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é em escala industrial. Tá? Então, vai recair naquela primeira questão que a gente falou. O fenol e a acetona, eles são compostos que interagem entre si, que não interagem entre si, são polares, são apolares. Eu tenho que ver qual o tipo de interação que há entre eles, porque se a interação for fraca, a separação é mais fácil. Se a interação for mais complexa, mais intensa, a separação é mais difícil. Vamos lá então, olha só. O fenol, ele tem OH. Então, eu sei que isso aqui torna a molécula polar e faz ligações de hidrogênio. Porém, aqui eu tenho um núcleo aromático, que é uma cadeia, vamos dizer, relativamente grande, com 6 carbonos. Então, isso aqui eu vou ter uma redução dessas características pelo tamanho da cadeia. O que eu quero dizer?
Eu tenho então aqui o metanol, por exemplo. Ele também tem o OH, assim como o fenol. Porém, a cadeia carbônica dele é muito pequena. Então, essa molécula, eu vou ter bastante evidenciado nela as suas características polares. E a interação do tipo ligação de hidrogênio é bem evidente, o que a torna bastante solúvel em água. Tá? No fenol, como a cadeia carbônica, lembra que para solubilidade em água e para essas interações intermoleculares, aumentando a cadeia carbônica eu vou diminuindo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui C-OH. Aqui eu também tenho C-OH. Ademir é um ácido carboxílico, Ademir é um ácido carboxílico. Tem o OH, tem o OH, faz ligações de hidrogênio, mas a cadeia carbônica grande vai deixando a molécula menos. Essa cadeia carbônica ela é apolar, né? Então, esse fenol é uma molécula polar que faz ligações de hidrogênio, mas essa interação ela é um pouquinho diminuída porque a cadeia carbônica ela é grande. A acetona, ó, que já está aqui com a sua fórmula espacial, porque a gente acabou de ver, né, no exercício anterior, que o carbono sp2 ele é trigonal plano, então eu vou ter essa molécula aqui, ó, que é a molécula de acetona. Ela tem geometria angular, né? E a gente sabe que toda molécula com geometria angular ela é polar. Mas a cadeia carbônica também acaba. Então, essa molécula aqui, ela é o quê? Ela também é polar, só que ela não tem o H-FON, né? Ela não tem o H preso ao F, ela não tem o H preso ao O, ela não tem o H preso ao N. Então, ela é polar, mas ela faz a interação do tipo dipolo permanente. Então, eu estou diante de duas moléculas polares, então elas interagem entre si, porém uma molécula ela faz ligações de hidrogênio e a outra molécula ela faz dipolo permanente. Então, eu tenho duas moléculas em que uma vai ter interação maior do que a outra, mas elas interagem entre si. Então, não adianta eu filtrar, não adianta eu ventilar, não adianta eu decantar. Como o processo é industrial, você não vai esperar que evapore, né? Porque isso industrialmente perde-se tempo. Então você vai aquecer para que aquela substância, elas interagem entre si. Para que aquela substância que tem o menor ponto de ebulição, ela se perca, na verdade ela saia da mistura, eu condenso ela e obtenho depois, e a substância de maior ponto de ebulição eu consigo obter. Como elas interagem muito entre elas ali, e elas eu não estou diante de um composto iônico e um composto covalente, estou diante de dois compostos covalentes, os dois são polares, só que um interage por ligações de hidrogênio amenizadas pela cadeia carbônica grande e o outro por dipolo permanente. Então, o ponto de ebulição deles não é tão distinto um do outro. Então, eu preciso fazer uma separação em que eu tenha um controle da temperatura e eu obtenha uma barreira para reter um pouco um e facilitar a passagem do outro. Então, eu estou diante de uma destilação o quê? Fracionada, que é aquele método de separação de misturas homogêneas na qual eu tenho pontos de ebulição próximos. Eu não posso fazer uma destilação simples, tá? Preciso fazer uma destilação fracionada. Tranquilo? Questão 71. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnantes do material a ser limpo. Tais micelas têm uma estrutura, tem sua estrutura, partes capazes de interagir com substâncias polares. Então, eu vou fazer aqui. Isso cai muito em prova. Aqui eu tenho a água e aqui eu tenho a gordura. Eu já fiz as duas bem longe porque a uma não interage com a outra. Uma é polar e a outra é polar. A micela vai ser aquela substância que eu vou empregar para fazer o elo de união entre duas substâncias com polaridades diferentes. Tais micelas têm a sua estrutura, partes capazes de interagir com substâncias polares como a água e partes que podem interagir com substâncias apolares como gorduras e óleos. Então, o que é uma micela? Eu vou fazer a micela aqui, ó. Opa, aí fiz ao contrário. Vamos fazer aqui a micela então. A micela ela vai ter então essa parte polar para interagir com a água e a mesma molécula tem uma parte apolar que interage com a gordura. Isso aqui eu vou ter então a formação de uma micela, entendeu?
Então, esse aglomerado na qual eu estou dissolvendo parcialmente uma substância polar numa outra polar. Qual substância é capaz de formar a estrutura mencionada? Galera, lembra no anterior que eu falei ali? Então vamos lá. Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar vai ser essa substância. Então, para interagir com a gordura, eu preciso de uma parte apolar. Então, eu preciso de uma cadeia carbônica grande. Só que não adianta só ter isso, precisa ter uma outra parte que interaja com a água. Então, a letra A é um hidrocarboneto apolar, só iria interagir com a gordura. A última também é um hidrocarboneto, só iria interagir com a gordura, já que os hidrocarbonetos são predominantemente apolares. E aí eu volto lá para aquela primeira questão, que é uma característica dos compostos orgânicos, porque a principal função orgânica mais básica, primária, a partir da qual as outras funções derivam, são os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Se eu pegar a letra D eu tenho uma cadeia carbônica pequena e eu tenho um ácido carboxílico. Essa molécula ela vai interagir predominantemente, nesse caso, com a água, e nem tanto com a parte hidrofóbica ou lipofílica. Tá? Eu tenho aqui, ó, na B e na C, eu tenho C, dupla O, menos Na+. Eu tenho sal orgânico, que é um composto iônico. Então, essa cabeça aqui, ó, COONA, que corresponde a essa estrutura, C dupla O menos Na+, é um composto iônico. E como ele é iônico, ele vai interagir com moléculas polares. Então, essa cabeça aqui, essa cabeça iônica corresponde a essa extremidade da estrutura que vai ter afinidade pela água. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica com 2 carbonos e aqui eu tenho com 17 carbonos. Eu já falei anteriormente que quanto maior é a cadeia carbônica, menor é a sua polaridade. Então, essa cadeia carbônica com 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É essa cadeia carbônica que vai interagir com a gordura. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Vamos em frente? Sigamos em frente. Questão 72. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata, na forma, tá ali a forma dele. Eu não vou ler porque eu estou sem meu óculos e daqui a G, D, deixa para lá. Aquilo que vocês já estão vendo ali na tela. Para evitar a descarga deste metal em ambiente, a recuperação de prata metálica. Então, eu não quero descartar íons prata, eu quero recuperar a prata metálica. A prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Então, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Ele falou que esses íons de prata são tóxicos, são lesivos, são prejudiciais ao meio ambiente. O ideal é a gente conseguir reduzir para obter a prata metálica. Tranquilo? Então, olha só, para eu reduzir a prata metálica, eu preciso estar diante de alguma espécie química que queira sofrer o quê? Se eu quero que a prata sofra redução, eu tenho que expor ela a algum agente que queira sofrer o quê? Oxidação. Então, eu preciso expor esta prata a alguém que sofra o quê? Oxidação. Esses potenciais que estão dados na tabela são potenciais de redução. Então, quem tiver um potencial de redução maior do que a prata, quando encontrar com ela, vai reduzi-lo e oxidar a prata. Então, eu tenho que procurar alguém ali que tenha um potencial de redução menor do que o da prata. Porque quem tem um potencial de redução menor é porque tem um potencial de oxidação maior, que é o caminho inverso. Então, vamos lá. Ó,
o potencial de redução ali é mais 0,02. Potencial de redução, preciso de potencial de redução, então, menor. Esse é maior e esses últimos três são potenciais de redução menores do que o da semi-reação de redução da prata. Então, qualquer um deles que contenha alumínio, estanho ou zinco está indicado. Mas daí eles têm que oxidar, né? Então eu preciso que, por exemplo, que o alumínio passe para alumínio 3+. Eu preciso que o estanho passe para estanho 2+. Eu preciso que o zinco passe para zinco 2+. Eu preciso que esses metais oxidem para que a prata possa reduzir. Então eu vou descartar o cobre, o cuprum e a platina. E aqui eu tenho o metal já oxidado, eu não preciso que ele oxide. Aqui eu tenho o metal já oxidado, eu preciso então, a alternativa certa é o estanho, que daí ele vai oxidar e vai reduzir a prata. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar em alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. O processo é representado na etapa. Então, esse processo consiste em pegar a espécie mais oxidada e promover sua redução. Então, vamos lá. Vamos fazer o NOx de todo o nitrogênio. Aqui, ó. N2, substância simples, NOx, 0. NH3, hidrogênio mais 1 vezes 3 mais 3, para zerar, menos 3. 3 menos. NH4+, hidrogênio mais 1 vezes 4 mais 4. Aqui o saldo tem que estar mais 1, que é a carga do cátion. Então, o nitrogênio continua a ser 3 menos. NO2-, nitrito, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui eu tenho mais 3, porque o saldo dá menos 1. Então, aqui eu tenho 3 mais. NO3-, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 5 para dar menos 1 aqui em cima. Lembra que oxida, perde elétrons, aumenta o NOx. Reduzir, recebe elétrons, reduz o NOx. Então, qual é a espécie química ali? Deixa eu ver aqui. Mais oxidada. Qual que tem o maior número de oxidação? É essa espécie aqui, né? Ó, é a espécie, é o nitrogênio no nitrato, no NO3-. Então ele fala que a desnitrificação significa transformar esse mais oxidado numa espécie menos oxidada. Então seria a transformação desse NO3 em N2, que corresponde à etapa número 5. 79. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam a sua concentração a 30 mg por quilo de solo e 0,14 miligramas por litro de água. Esse é o teor máximo, 30 miligramas por quilo de solo ou 0,14 miligramas por litro de água. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando amostras de 500 gramas de solo
e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro. O ambiente que necessita de biorremediação é o... Vamos fazer aqui. Então, o quanto que eu posso ter em 500 gramas de solo e o quanto que eu posso ter em 100 ml de água? Eu tenho, então, 30 miligramas por quilo. Então, óbvio que em 500 gramas, que é meio quilo, eu vou ter metade desse valor, que vai dar o quê? Vai ser um teor máximo de 15 miligramas. Como as respostas estão todas em grama, eu vou transformar isso em grama. Então, eu vou ter aqui 15 vezes 10 na menos 3 gramas, ou seja, 1,5 vezes 10 na menos 2 gramas. Isso é o teor máximo que eu tenho que ter para aquela amostra de solo. De água, eu tenho 0,14 miligramas por litro. Quanto é que eu vou ter em 100 ml, que é 0,1 litro? Eu vou ter, então, 0,014 miligramas, ou seja, eu vou ter aqui 0,014 vezes 10 na menos 3 gramas, que eu ainda vou correr aqui duas casas a vírgula, que vai dar 1,4 vezes 10 na menos 5 gramas. Aqui é na água e aqui é no solo. Qual que está fugindo desse? Deixa eu ver. Se eu pegar aqui da água, todos são 10 na menos 6. E eu vi que o meu teor máximo é 1,4 vezes 10 na menos 5. Então, 10 na menos 6 é um número menor do que 10 na menos 5. Então, está abaixo do limite. Aqui no solo 1 e no solo 2, um deu 1 e o outro deu 2 vezes 10 na menos 2. Eu vi que o teor máximo é de 1,5. Então, 1 está abaixo e 2 está acima do limite, necessitando, então, de biorremediação. Será o solo 2. A talidomida, eu vou deixar depois o link. Eu fiz uma aula sobre isomeria ótica e eu usei como exemplo muito legal a explicação sobre a talidomida. Então eu vou deixar depois para vocês aqui esse link dessa aula sobre isomeria ótica. Tranquilo? É um sedativo leve, foi muito utilizado também de pacientes que estavam com náusea, enjoo, no início da gravidez. Porém, ela era teratogênica, ela causava alterações, né? Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas e sendo administrada como uma mistura racêmica. Uma mistura racêmica, a gente já sabe que está diante do assunto isomeria ótica. A mistura racêmica é a mistura equimolar, ou seja, é na mesma quantidade do isômero de estrógeno com o isômero levógeno. Formada pelos seus dois enantiômeros R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva a uma formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Então, ele fala que um dos enantiômeros são antípodas ópticas, são imagens especulares, desviam a luz polarizada com o mesmo valor, só que com ângulos com orientações diferentes. Então, o isômero S levava a má formação congênita. A má formação congênita ocorre porque esses enantiômeros reagem entre si? Não. Não podem ser separados? Podem, mas é difícil. Não estão presentes em partes iguais? A mistura racêmica, a mistura dos enantiômeros ocorre em proporções iguais. Interagem de maneira distinta. Um enantiômero reage de uma maneira e o outro não. Fechou? São estruturas com diferentes grupos funcionais. Enantiômeros apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural, então diferem apenas no plano da luz polarizada. Tranquilo? Resposta certa, letra D, fica depois o link para vocês. O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou da gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados
é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil. Então, se o éster for saturado, ele sofre oxidação de maneira mais difícil, durando mais tempo. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas: óleo de milho, de palma, de canola, de algodão, de amendoim. Porcentagem de ácido. O que é um ácido graxo? É um ácido de cadeia longa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse é o ácido mirístico, tá vendo? Tem 14 carbonos. Pode ver que cada um ácido desse ali, ó, você vai encontrar assim, ó, C14, 2.0. Aqui é o número de carbonos que tem na cadeia. E depois é o número de ligações duplas que ela apresenta, de insaturações. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, fizer isso aqui, eu vou escrever C14, 2. Tem 14 carbonos e tem 2 ligações duplas. Então, se você perceber, ó, esse ácido graxo tem 14 carbonos e é saturado. Esse ácido graxo tem 16 carbonos e é saturado. Esse ácido graxo tem 18 carbonos e é saturado. Os 3 primeiros ácidos, eles são ácidos graxos porque são ácidos carboxílicos de cadeia longa, superior a 10 átomos de carbono em número par, 14, 16, 18. Então, eu vou dividir aqui, olha lá, porque aqui começa a vir, ó, esse tem uma dupla, esse tem 2 duplas e esse tem 3 duplas. Então, a segunda parte da tabela, as primeiras 3 colunas ali, são dos ácidos graxos saturados, que são os bons, para aquilo que o enunciado me falou que é resistir à oxidação. Os últimos 3 são os insaturados, que vão sofrer oxidação mais precocemente e vão degradar de maneira mais rápida. Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel com maior resistência? Então, eu preciso de mais ácidos graxos saturados e menos insaturados. Vou fazer aqui, ó. Vamos somar aqui, então, 25 mais 60 vai dar 85,8%. 86,3% de ácidos graxos. Eu estou somando, pessoal, esses 3 aqui, ó, que são os insaturados. Então, quem tiver a maior porcentagem de insaturado é o pior para durar mais tempo. O de palma, eu tenho 40 mais 10, 50, 50,6. Aqui eu tenho, então, 50,8%. Se tiver algum errinho aí, é pouca coisa. 64, esse aqui já é o pior, né? Olha só. 64 mais 22 dá 86, 86,7. Nossa, 86 mais 8 vai dar 94%. E lá vai cacetada. Até pior que tem. O de canola é o pior, vai degradar mais rápido, vai oxidar mais rápido. O de algodão eu vou ter aqui, então, 0,6, 0,8. Dá 1, dá 20 com 55, vai dar 75%. E finalmente o outro, 48 com 32 dá 80, acima de 80%. Então, pessoal, olha só. O que degrada mais rápido é o de canola, porque ele tem a maior quantidade de ácidos graxos insaturados. Depois vem o de milho, depois vem o de amendoim, depois vem o de algodão e finalmente o de palma é aquele que tem o menor teor de ácidos graxos insaturados, consequentemente ele vai ter o maior teor de ácidos graxos saturados, que o enunciado me diz que são aqueles ácidos que vão resistir mais ao processo de oxidação. Então batam palmas, pois a resposta é palma. Vamos embora? 84. Na década de 40, na década de 1940, porque a gente tem que falar isso, né? Porque então a gente está na década de 2020, porque a década de 20 era do século passado. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras
estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu de não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional que os produtores rurais se submeteram durante o período de promessa, foi importante eles terem consumido. Eles pararam de comer carne e derivados. Então, eles reduziram a ingestão de proteínas e aminoácidos. Então, vitamina, carboidrato e ácido graxo, não. Então, pessoal, o que é um aminoácido essencial? Um aminoácido essencial é aquele aminoácido que o teu organismo não produz e você precisa, então, ingeri-lo a partir da dieta. Como a promessa foi não comer carne e derivados, eles reduziram drasticamente a quantidade de proteína ingerida. E a proteína, quando hidrolisada, me fornece o aminoácido. Então, o que eles tinham que fazer a suplementação era buscar alguma fonte alternativa de aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não produz. E desta forma, eu preciso ingeri-los a partir da dieta. Estou até sem voz um pouco. A liberação dos gases clorofluorcarbonos, CFCs, na atmosfera pode provocar a depressão do ozônio, a quebra dele, na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura. Here comes the sun, choo-doo-choo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold winter. Ok, então aqui eu tenho um comprimento de onda, então o Sol está emitindo radiação. Tá? Aqui eu tenho essa molécula. Quem é essa molécula? Se eu olhar o diagrama, aqui eu tenho o CF2, Cl2, diclorodifluormetano, que é um dos gases pertencentes aos clorofluorcarbonos, ou seja, gases que contenham cloro, contenham flúor e contenham carbono. Se você perceber aqui, eu tenho então, aqui eu tenho o O3 e aqui eu tenho o cloro. Percebe que o resultado final, então a gente faz assim, ó, o resultado final é o O3 ser convertido em O2, 2 e 3. Essa reação é catalisada pelo cloro e esse cloro ele vai catalisar essa conversão do gás ozônio que protege em gás oxigênio. Então, quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é em decorrência da clivagem da molécula de ozônio pelo UFC para a produção de espécies radicalares. Não é o CFC, é o cloro, né? Ó, quem está fazendo a quebra da molécula não é o carbono, não é o flúor, é o cloro. A produção de oxigênio molecular a partir do ozônio catalisada pelo átomo de cloro. Show de bola. É a produção de gás oxigênio, deixa eu ver aqui, a partir do gás ozônio catalisada pelos átomos de cloro. Resposta certa, letra B. Vamos então finalmente para a nossa última questão. O potencial brasileiro para transformar o lixo em energia permanece subutilizado. Se eu estou falando então do gás do lixo, o gás do lixo a gente está acostumado a trabalhar, que é o gás natural, que é formado predominantemente pelo gás metano. Tá? Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, que é o gás natural, que é o metano, não é o etanol, é o gás natural formado pela ação de bactérias. É o óleo do xisto, é o gás metano, que é o principal constituinte do gás natural, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas, exatamente isso, na decomposição da matéria orgânica,
O gás líquido efeito do petróleo, o GLP, é o gás de cozinha, uma mistura de propano mais butano. Fechou, galera? 1h09, obrigado pela atenção. Eu estou tentando fazer para vocês, semana que vem acontece a prova do Enem 2020, agora em janeiro de 2021. Então eu estou fornecendo aqui o material para quem quiser aproveitar esse último gás e acompanhar essa resolução completa da prova de Química, tem essa disponibilidade. Um beijo para vocês, muito grande, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!